Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Deixe para trás o ontem com seus respectivos fracassos e perdas, tá? Ele já não existe mais e está em suas mãos redesenhar o futuro como bem entender. Receba a energia positiva necessária para fazer isto, assistindo a partir deste instante ao programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. A mensagem que será apresentada hoje haverá de estabelecer um diálogo reto e direto entre o seu coração e Deus. Não perca essa oportunidade. É hora de você presentear seus amigos com o modo feliz de viver, que leva a qualidade de vida física, social e espiritual através dos Preceitos Diários 2014. Os preceitos diários da Aceite ou Noie enriquecem todos os dias a vida das pessoas, com mensagens de sabedoria para o seu cotidiano sobre amor, gratidão, bem-estar, prosperidade e como ser cada vez mais feliz. Todos os dias nascem oportunidades de realização. Aproveite cada uma delas e preencha a sua vida de alegria e harmonia, lendo os preceitos diários. Presenteie todos os seus amigos e familiares. Inicie 2014 com muita prosperidade e sucesso para seus dias e para todos aqueles que você presentear. Os preceitos diários vêm nos modelos de parede e de mesa. Para adquiri-los, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você através do nosso site www.sni.org.br, onde você também pode adquiri-los pela livraria virtual. Ou então, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Preceitos Diários 2014. Mensagens de sabedoria para o modo feliz de viver. Muitos vivem seus dias ocupados em se desviar do mal. Sentem que alguém lhes roubou a coragem de viver e abrem mão de seus sonhos. Gente, se algo do que eu disse acionou ainda que leve a sua curiosidade, acompanhe a nossa mensagem durante os próximos minutos. Muito obrigado para manifestar a prosperidade em seu lar. Mais um programa da Aceite ou Noie, esse modo feliz de viver. Convidados especiais para falar como manifestar a prosperidade na tua casa, no teu lar, na tua vida. Preletores, Fernando, Marques, tudo bem? Tudo ótimo. Só alegria? Tudo tranquilo. Muito obrigado por ter vindo. Oh, muito obrigado. Também preletor José Adalto Oliveira. Muito obrigado, José Adalto. Obrigado, Enio. Prosperidade a partir de hoje. Vai chover mesmo? Com certeza, vai chover na horta, vai chover em tudo. Na sala, na cozinha, na né? Cozinha. Manifestando a prosperidade no lar, livro Chave da Provisão Infinita. E aqui o professor Masaharu Taniguchi, autor do livro, fala umas coisas assim bastante importantes para que a gente possa relembrar de como então atrair a prosperidade para o nosso lar. Então vem aí, ó. O primeiro dever a ser cumprido num lar para que nele haja prosperidade é expulsar da mente todos os pensamentos negativos e usar somente palavras positivas. E aí, como que faz para expulsar os pensamentos negativos? Quando se fala de relacionamento, seja relacionamento, ou seja a vida no dia a dia, o Dr. Taniguchi ele sempre nos fala, né? Seja um bom administrador da sua mente. O que acontece é que às vezes a gente acostuma a ver a vida de maneira negativa. Até o marido está indo para o trabalho e a esposa diz, tem um ótimo dia de trabalho, meu amor. E quando ele chega, ele diz, hoje o dia foi pesado, né? Meu batente foi pesado. Então a maneira de ver, às vezes, o trabalho, a maneira de ver a vida já é negativa. E quando se fala de prosperidade, pensar e falar de forma negativa vai atrair falta de prosperidade, não prosperidade. Então temos que começar já a acostumar a disciplinar essa mente para que não possamos falar de forma negativa, né? Aqui no livro Chave da Provisão Infinita fala que palavras são sementes. É isso mesmo, Adalto? Então, Sim. São sementes boas ou más de acordo com as palavras? Exatamente, Enio. Na verdade, desde logo como o Fernando falou, né, quando chega em casa do trabalho, mas também quando a pessoa, logo que ela levanta da cama, né, desde o início, o tipo de palavra que é proferida dentro no café da manhã, o que as pessoas proferem dentro do lar, forma uma atmosfera.
E essa atmosfera, ela pode, não somente a atmosfera pessoal de cada um, mas também a atmosfera daquela casa. Da mesma forma que quando você chega na casa de um amigo, você se sente bem na casa, porque ali reina um ambiente, uma atmosfera de felicidade, de alegria, né? Então essa atmosfera forma no lar. Então as palavras, ela constrói essa atmosfera. Então é fundamental proferir palavras sempre positivas, palavras que atraem a riqueza, a prosperidade, a felicidade dentro do próprio lar. Fernando, aqui fala que a primeira lei da prosperidade é agradecer a todas as coisas, né? As coisas que nós já temos e as coisas que já existem no mundo de Deus, né? Quando fala agradecer, como que, por exemplo, eu estou em casa agora assistindo o programa Setionê. Oh, eles estão falando que tem que agradecer. Como que eu faço no meu dia a dia esse agradecimento? Vamos entender assim. Existe uma frase que diz, quem não zela pelo que tem, não pode querer o que não tem. Então, às vezes, a gente passa a vida reclamando do que não tem e se esquece de agradecer o que tem. Só o fato de estar sentado, vamos lá, marido e mulher, está sentado agora assistindo o programa da Setionê. Primeiro, duas coisas. Está vendo 3 jovens bonitos aqui, né? Que significa que já é para... Nossa Senhora, tem que agradecer muito, né? Já é para agradecer pelo fato de estar enxergando. Mas provavelmente também está ouvindo. Isso significa, agradece pelo fato de também ter a capacidade de ouvir. Então, muitas vezes, só para dar um exemplo claro, a esposa, um dia ela vira para o marido e diz, meu amor, a nossa geladeira está dando tanto trabalho que é melhor comprar uma nova. 3 dias depois, adivinha quem quebra? A geladeira. Aí o marido pode olhar para a esposa e dizer, boca santa, né? Porque ela acabou de falar da geladeira. Mas quando ela falou da geladeira, ela esqueceu de agradecer a todos os anos que essa geladeira serviu. E aí esse sentimento de não agradecer é que faz com que as coisas não deem certo, faz com que os utensílios lá venham a quebrar. Um outro exemplo assim, né, Fernando, é que assim, normalmente se diz, olha, falta dinheiro. Começa a dizer isso dentro de casa. Às vezes os filhos pedem as coisas e a primeira coisa que fala, olha, nós não temos dinheiro ou falta dinheiro, alguma coisa assim nesse sentido. E vai formando essa atmosfera de falta, de falta, de falta. E aí acaba o quê? Projetando, acontecendo cada vez mais a própria falta do dinheiro. Quando não tem nada, a Setionê fala sempre agradece, né? Agradece. Mesmo que não tem, agradece o que tem, que o que não tem, vem, né? E as pessoas fazem as coisas e dão erradas. Falam, como que eu vou agradecer se não dá certo? Por exemplo, o professor Heitor vai pescar, ele não pega nada, que é o normal. Aí, isso é normal. Tem que agradecer mesmo assim não pegando nada? Assim, o professor Heitor não pegar nada, pegar peixe, isso a gente já sabe que é normal. Dificilmente ele pega. Mas ele tem que agradecer pelo fato de criar-se uma convicção nele de que ele está tendo a oportunidade de treinar a arte de pescar. E alimentar os peixes. Isso. Sim, e por um outro lado também tem aquela questão, né, da autossugestão. Porque quando ele vai pescar, ele fica sugestionando, eu sou um bom pescador, eu sou um bom pescador. Tem que ensinar isso para ele, então. É isso. Tá certo. Quando ele aparecer, você dá umas dicas para ele, então. Mas também da mesma forma que dentro de casa, o ideal o que é? Eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou rico. Então, atrair, usar essa força da palavra, como nós já falamos aqui, no sentido de que sempre temos em abundância todas as coisas. E o mestre, ele fala, né, no próprio livro, que o agradecer é fermento. Se a esposa ela vai fazer um bolo, ela usa o fermento para que ele possa crescer. O sentimento de gratidão é que vai fazer com que as coisas possam crescer e melhorar cada vez mais nossa vida. Em contrapartida, o sentimento de insatisfação é que faz com que as coisas diminuam cada vez mais. Como o Adalto disse, né? O filho pede dinheiro e você diz, não tem, tô sem. Primeiro, está afirmando que falta prosperidade. E segundo, ainda está criando um conceito no filho que o filho toda vez que lembra o pai pensa, né? Mas meu pai só anda sem, né? Então, palavra usada e uma coisa interessante que é assim, às vezes lá em casa o nosso telespectador está assistindo e pensa assim, bom, mas então o que eu vou dizer se o filho pede uma coisa, né? Então, na realidade, o que tem que se dizer para o filho é dizer assim, filho, agora nós não vamos comprar, mas mais à frente nós vamos estudar a possibilidade de estar comprando isso que você está querendo, um brinquedo ou qualquer coisa. Uma outra coisa que acontece muito em casa às vezes é isso, né? De repente está lá assim, cai alguma coisa no chão, quebrou. Aí a primeira palavra que se profere é uma palavra negativa, né? Então nesse momento, naquela hora, o ideal na verdade é não proferir palavras negativas, simplesmente diga, olha, quebrou um copo? Que bom que quebrou. Na verdade, a loja precisa vender, a fábrica tem que fabricar, quer dizer, vai circular. E não simplesmente, às vezes, usando a força da palavra de forma errada, está repreendendo o filho, mas sim ensinar corretamente. Olha, se cai no chão, quebra.
Então tem que tomar cuidado, porque o copo também é vida de Deus. Então é desta forma que nós não podemos de forma alguma ficar proferindo palavras negativas dentro do próprio lar. Tá certo. Fernando, você tem orientado bastante pessoas aí, casados, principalmente, a reconstruir um lar de alegria, felicidade. E quando se fala em prosperidade, logo parece que vem dinheiro, né? Dinheiro, né? Mas um lar em plena harmonia é um lar próspero, né? Um lar em plena harmonia e com saúde é um lar próspero, né? Dentro desse trabalho que se desenvolve aí, desenvolveu muito com jovens casados, né? De que maneira que esses casais que começaram a participar da Seitianoye encontraram essa prosperidade ampla dentro da casa, do dia a dia? Como o preletor acabou de falar, às vezes a gente vincula a prosperidade a bens materiais. E nós aprendemos dentro da Seitianoye que a harmonia entre marido e mulher, isto sim, vai atrair prosperidade. O amor entre marido e mulher, quando manifestado, vai atrair prosperidade. O que acontece é que muitas vezes marido e mulher estão em plena desarmonia, mas desejam a prosperidade. Só que se existe desarmonia entre os dois, essa desarmonia é que afasta a prosperidade. Marido, se a gente fosse simplificar, quando se fala de harmonia conjugal versus prosperidade, o Dr. Taniguchi ele disse, se marido e mulher soubesse, não brigava por economia, né? Porque quando briga, falta prosperidade, um adoece, os filhos adoecem, e aí tem que se gastar por conta da desarmonia. Então, a primeira providência é estar em harmonia, deixar com que o amor se manifeste, como bem disse o Adalto. Todos os bens materiais é vida de Deus, mas assim, a esposa é vida de Deus, eu preciso manifestar o meu amor para com a esposa, os meus filhos são vida de Deus, eu preciso manifestar o meu amor. E quando esse amor se manifestar em toda a sua plenitude, a prosperidade ela vem atrás, porque não tem como não se manifestar. E aqui no livro fala assim, o amor é a chave que abre o infinitamente rico depósito de tesouros. O amor desenvolve dentro de nós a generosidade. Quando começamos a amar e abençoar outras pessoas, nelas também nascerá a generosidade. E se amarmos a Deus, saberemos que Ele também nos ama e está nos demonstrando sua generosidade. Então, o amor é a chave que abre a porta do tesouro infinito. Então, esse sentimento de amor, ele é acompanhado. De um lado, gratidão, de um lado, amor. Então, esse sentimento de unidade, que é o que o Fernando acabou de falar, se dentro do lar tem esse sentimento de amor entre marido e mulher, significa que tem harmonia. E tendo harmonia, tudo que for ali plantado vai crescer, vai dar bons frutos em função desse sentimento. Então, um dos itens que pesa muito em lares que hoje não conseguem manifestar prosperidade num sentido amplo, o principal motivo, um dos principais motivos é a falta de amor no relacionamento entre os membros daquela família. Nós poderíamos até utilizar o livro, página 88, Chave da Provisão Infinita. E aí o Dr. Taniguchi ele diz assim, só quando for concretizada a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, receberemos as vibrações espirituais das dádivas de Deus. Portanto, manifestará a infinita riqueza de Deus quando nos reconciliarmos com todas as pessoas do céu e da terra e passarmos a agradecer reciprocamente. Manifestar amor significa estar em harmonia, estar em paz. Às vezes, desejamos a prosperidade, mas guardamos mágoa e ressentimento do marido, seja da esposa, seja da sogra, seja do sogro. Tem gente que tem 30 anos de casado, o marido errou há 30 anos atrás e até hoje continua carregando a mágoa no coração, né? E não percebe que essa mágoa está colaborando para que o sucesso e a felicidade não se faça presente na vida. E outro cuidado também, né, Fernando, que o casal tem que ter, dentro de casa, quando for falar de trabalho, tem que mostrar sempre que o trabalho é algo que dignifica o homem, é algo digno, é algo maravilhoso, e sai para trabalhar com esta alegria. Porque muitas vezes dentro de casa, se o casal começa a simplesmente fazer reclamações do trabalho, que foi difícil, hoje foi um dia duro, os filhos que estão ouvindo isso vão gravando na sua mente isso. Que trabalho não é um bom negócio. Que trabalhar não é bom negócio. E mais tarde ele não sabe por que muitas vezes o filho não consegue, né, ir bem no trabalho. Tá certo. Falta de alegria também impede a prosperidade, né? A alegria, ela é contra as desavenças, mas é a favor da prosperidade, né? A alegria. Assim, Adalto acabou colocando no início que um dos momentos mais importantes, assim, quando a família está reunida, horário das refeições. Sim. Pai, mãe, filhos. E o Dr. Taniguchi nós aprendemos que esse tem um dos momentos mais alegres e felizes. Não é para se reclamar, não é para se criticar. Tem famílias que todo mundo tem que comer calado, né? Ninguém expressa nada. E aquele é um momento de se vibrar o amor, onde todos estão juntos. O aumento da alegria dentro do lar reflete muito bem a prosperidade dentro daquela casa. Só que acontece que muitas vezes pensa assim, as pessoas pensam assim, quando a prosperidade chegar eu fico feliz.
Só que elas não percebem que não, ela primeiro precisa ficar feliz. Para que aí sim. E é interessante que assim, né, um dos exemplos também que o professor Masaharu Taniguchi dá no livro A Verdade da Vida, volume 14, é que o lar representa o ninho, né? Como se fosse um ninho. Então a gente volta para casa, no lar, no ninho, e nesse ninho ele recupera todas as energias para ir para o trabalho. Então se ele tem esse treino da alegria dentro de casa, ele vai trabalhar com alegria. Se ele treina a gratidão, ele vai trabalhar com gratidão, e assim vai, né? Hoje deve ter muitos lares, né, espalhados pelo mundo todo, que não tem nem dinheiro para comprar um pacote de arroz. Tem assim de lares que tem alguém lá sofrendo por doenças, por exemplo. Sim. Resumindo todas essas carências, né, é entender que, primeiro, essas carências não são carências verdadeiras. São apenas ilusões, como diz a Seichonoye. Se são ilusões e ninguém quer passar por dificuldade, seja ela qual for, por que as pessoas vivem durante tanto tempo nessas carências? Porque tem pessoas que vivem há 20, 30 anos. Poxa, mas será que em 20 anos não deu tempo perceber que não é por aí? Existem vários aspectos, Enio. Um deles é porque não querem realmente sair, é uma questão de atitude. Comodismo? Comodismo. A pessoa fica acomodada, ela acha que tudo vai cair do céu e ela não se move, não tem uma ação. Porque, na verdade, a gente observa que hoje o Brasil é um dos países que tem, assim, até por necessidade, é um dos países que mais faz a reciclagem do lixo. Isso. E quantas vezes a gente está na rua aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, e de repente nós presenciamos, né, alguém com um carrinho pegando papelão na rua e tantas outras coisas e promovendo um comércio disso. Então, por ali a gente observa que trabalho não falta. Pode faltar emprego, muitas vezes não se tem um emprego com carteira assinada, mas trabalho não falta. Tem trabalho em todos os locais. E aí, nesse sentido, a pessoa tem que ter a vontade de ajudar o outro. Quando ele tem esse espírito de ajudar o outro, e isso é amor, na verdade, o próprio dinheiro ou tudo mais vem como uma consequência. Então é nesse sentido, ter essa ação. Uhum. Pois não? Poderíamos até, quando se fala dessa questão da falta de prosperidade, é um outro aspecto que a gente poderia abordar dentro da família, que prosperidade não é merecimento, né? Tem gente que acha que, eu mereço ser próspero e vai acontecer. Prosperidade é aceitação. Então, como o Adalto está colocando, as chances estão aí, as oportunidades estão aí, mas muitas são as pessoas que não se dão a oportunidade de aceitar a prosperidade de sua vida. Tem gente que até a vida começa a melhorar, ele começa a olhar para os lados e ficar desconfiado, né? Meu Deus. Porque ele acredita que milagre demais até santo desconfia. Ele criou um conceito de que não, a vida é assim, eu nasci para ser pobre, para passar por dificuldades, e aí ele está regindo a vida dele dessa forma. Então precisa mudar esse padrão. O mestre, ele fala, né? Página 90. Para ter um lar próspero é preciso transformar esse lar na morada de Deus, que proporciona prosperidade a todos os filhos de Deus, jamais dando-lhes tristeza. Tem gente que pensa que passar por dificuldades é vontade de Deus, né? Uhum. Mas imagina, o Adalto tem 2 filhos, o Fernando tem 2 filhos, o preletor Enio tem 2 filhos. O que nós menos queremos é que nossos filhos passem por dificuldades. Se nós temos 2 apenas, não queremos que nossos filhos passem por dificuldades, imagine, no mundo hoje são quase 7 bilhões de pessoas. Deus é pai de todos. Será que Deus, como pai, gostaria que passasse por dificuldade? Então é um equívoco achar que Deus deseja a nossa dificuldade. Ele deseja prosperidade, mas precisamos aceitar isso, né? Tá certo. Para encerrar o programa de hoje aí, falando em lar próspero, 2 dicas práticas do Fernando, 2 dicas práticas do José Adalto, para quem está em casa agora, ligou o programa hoje, está passando por aí por uma situação brava, assim, fala, puxa vida, eu entendi, mas não entendi, 2 práticas bravas, rápidas, né? Enquanto vocês pensam não, vocês já sabem, né, qual é o salteado, né? Liga agora, 0800 770 2600, que já começou a sua prosperidade, porque você começa a receber aí da Seichonoye uma revista aqui gratuita. Então é só ligar 0800 770 2600, lembrando que é uma revista por pessoa. Quem começa? Fernando? Primeira dica, fala na frente, vai que ele pensou as mesmas, ele vai procurar mais 2, né? Então, primeira dica, agradeça, tá? Não importa o que está acontecendo na sua vida, agradeça. Agradeça o fato de estar vivo, agradeça os seus filhos, agradeça a família, agradeça o emprego, agradeça o país, mas agradeça de coração. Sinta-se feliz pelo fato de estar vivo. Segunda dica, ama, tá? Assim, só que amar significa expressar para o outro o quanto ele é importante. Se a esposa está do teu lado, pelo amor de Deus, olha para ela de vez em quando e diz, meu amor, obrigado, tá? Dentre 4 bilhões de homens, você escolheu a mim para ser o seu marido, o cara mais feliz da face da terra. Eu te amo. Olha para os filhos e expressa, eu te amo.
Não fica agora, ele já sabe. Sabem, mas que é bom ouvir, isso é maravilhoso. Então, agradeça e ame. Com vocês. Além de amar, tem que expressar esse Sim, amor. É porque o professor Seite, ele fala, o amor que não se manifesta em atos é falso amor. Tá certo. Eu sei, e não falo, então o outro tem que sentir, né, que é amado. Então a terceira e a quarta dica. Como ele falou bastante, né? As mesmas dele? Não, na verdade é assim, simplesmente usando a força da palavra, diga, eu sou feliz, eu sou próspero. Força da palavra, eu sou feliz, eu sou próspero. Pode escrever na parede? Pode escrever na Na parede. parede não, pendurar no uma teto, parede. deitado na cama, olhar e simplesmente afirmar, eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou próspero. Se a pessoa afirma isso, ele está reconhecendo essa condição de filho de Deus, de prosperidade infinita. Tá, essa é a terceira. E a quarta? Eu sou feliz, eu sou próspero. Esse é empresário livre. É a força da palavra. Quando reconhece, com certeza ela manifesta sempre, cada vez mais. Jamais. Jamais. Nem reclamar também. Não é necessário reclamar. Falando em reclamar, como nós temos mais um minuto, vai. Emprestou dinheiro, sem lão. O cara não paga, de jeito nenhum. Quando olha pra você assim, até desfaz assim. E não pode nem reclamar. Tem que agradecer, obrigado. Como é que faz? Se fôssemos falar de acordo com o ensinamento da Seitonei, vamos responder de acordo com o ensinamento da Seitonei, o Dr. Taniguchi ele diz, se tem alguém que lhe deve, primeiro, e ele não paga, cuidado, porque às vezes você deve ter feito isso no passado. Quando se fala feito no passado, tem gente que pensa assim, mas eu nunca peguei emprestado e não devolvi. Mas às vezes você marca um encontro com uma pessoa, para chegar às 9 e você chega às 10 e não percebe que está roubando o tempo do outro. São 60 minutos que você ocupou do outro. Então o outro está mostrando que às vezes a gente carrega isso dentro da gente, precisa melhorar. Segundo, ora abençoando, tá? Sim. Ora abençoando, para que a prosperidade dele se manifeste. Porque se você ficar de cá, mandando mais vibrações, ele ficar cada vez mais pobre, adivinha quando é que ele vai lhe pagar? O principal é soltar e oração. Porque se a pessoa fica apegado à ideia de que eu tenho que receber, ele acaba aprendendo ainda mais. Então solta em primeiro lugar e em segundo lugar faça a oração. Tá certo. Muito obrigado, José Adalto. Muito obrigado, Fernando Marques. Obrigado pela orientação. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte da família Seitonei. Esse modo feliz de viver. Muito obrigado. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seitonei, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seitonei pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seitonei, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonei na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonei na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonei na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação.
Você está acompanhando agora o programa Seichonoye na TV, mas gostaria de que você também acompanhasse os programas de rádio da Seichonoye. Esses programas respondem às dúvidas de nossos ouvintes, o que torna as palestras e mensagens bastante eficazes, já que vão direto ao ponto das necessidades das pessoas. Como superar enfermidades, eliminar vício de um familiar, recuperar um casamento às portas do fracasso, sair da depressão, vencer o estresse e até o que mentalizar e como agir para conseguir pagar as contas atrasadas. Tudo isso e muito mais as pessoas encontram nas mais de 80 emissoras que retransmitem a nossa programação. Acesse www.sni.org.br/rádio e seja via internet ou pelas ondas sonoras de uma rádio local, ouça as palavras libertadoras da Seichonoye, tá bom? Gente, este foi mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecendo de coração, muito obrigado pela sua companhia, viu? Visualizar Deus com sinceridade e fé é corrigir toda uma vida em questão de minutos. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abração. Tchau, tchau.